Vá à carta a Tito, por favor, no capítulo de número 3. É importante nessa manhã, antes de iniciarmos o sermão, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão para todos, muito informal, por sinal. Não está nem no meu sermão. Você já foi até o shopping, ou ao mercado, ou em qualquer ambiente assim, de oferta de algo para aquisição? Você já esteve na disposição de saber que não compraria nada? Quantos aqui já? Você passou por uma loja, você já até experimentou. Tem gente que faz esse negócio. Não vai comprar. Tem uns sorrisos aqui, gente, que eu estou vendo aqui. A pessoa até está baixando a cabeça. Você não vai comprar. Para, Amanda, eu quero continuar. Você não vai comprar, mas você experimenta. Às vezes você tira um tempo considerável para experimentar roupas. O vendedor muito solícito, a pessoa muito atenciosa. Ou então um produto eletrônico, enfim, alguma coisa que você queira saber como funciona, não é isso? Correto? Aí você já vai com uma intenção. Qual é a sua intenção? Eu não vou comprar. Às vezes você não vai comprar e não quer comprar. Às vezes é só a experiência, né, de estar em contato com aquele objeto, com aquela roupa. Pois é. Por que levantar essa questão? Não está aqui na minha folha, não está na minha pauta de sermão. Até a Karina está com o sermão e deve estar vendo que não está aí. Ela está com o meu sermão aí. Por que eu estou falando isso? Porque essa pode ser exatamente a maneira com a qual você está sentado aqui hoje. Você pode estar aqui, louvando, pedindo que o Espírito Santo seja derramado, né? Que haja um mover, uma coisa. E você pode estar, assim como nós todos, podemos já ter tido a experiência de ir até uma loja, sem nenhuma intenção de compra, tirar o tempo do vendedor, basicamente sabendo que você não tinha dinheiro para adquirir. E eu queria transportar isso hoje de modo muito informal, de modo que eu jamais faria, talvez assim, no meio público, e falar assim, olha, talvez seja essa a sua disposição aqui hoje, sabia? Você está a minutos de se confrontar com uma palavra eterna. O Espírito Santo está aqui agora, e ele não é vendedor, ele é Deus. E ainda assim, após ouvir as coisas que você vai ouvir, é muito possível que você saia, abre aspas, sem comprar. É possível que você seja até hipócrita o suficiente de levar apenas o que você quer. Que é de igual modo terrível. Estão entendendo a analogia que estamos fazendo? Sim ou não? Você está exposto à palavra de Deus. Daqui a alguns minutos a palavra de Deus, a palavra eterna do Deus poderoso, do Deus que não dá opinião, Ele ordena, Deus que fez você e refez você em Cristo, a qual você e eu devemos tudo. E a gente pode se comportar assim. Essa parte que o pastor falou, eu vou fazer. Eu não digo pastor, mas eu acho que você entende o modo como estou tratando a questão. Essa parte, o verso 4, eu acho que eu já estou fazendo. O verso 6, eu vou considerar se devo fazer. O verso 7, não. Vamos para o 8. Essa não é a disposição com a qual devemos nos apresentar à palavra de Deus. Com temor e tremor. Devemos nos apresentar diante da palavra de Deus, entendendo que o Senhor traz essas verdades e que elas não são selecionáveis e tampouco eu posso me comportar como se eu as pudesse escolher de algum modo. Vocês estão entendendo isso? Porque nós já vamos ler a Escritura em minutos. Então, veja bem o que você vai fazer e como vai reagir às coisas que vai ouvir.
porque dependendo do modo como sua reação for declarada, você tratou Deus como já fez em lojas de compra. E isso é blasfemo, isso é aterrador para um cristão. Por isso, a gente vai ler um pequeno trecho aqui de Tito, depois a gente vai explorar o capítulo 3. Reveja até o modo como esteve diante das exposições dos outros dias. Porque talvez você tenha sido selecionador. O que eu quero, quando eu começo. Que o Senhor nos perdoe por tal atitude. Amém? Tito, capítulo 3, leremos do verso 1 até o verso 4. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravo de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, eu continuo ainda assim. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. E pela misericórdia de Deus, teremos mais uma chance de se conformar à imagem de Cristo nessa manhã. Não lance isso fora, por favor. Não desdenhe disso esta manhã. Amém? Ore comigo. Pai, é diante da palavra de Deus que nós estamos. O pregador é pecador. O auditório é pecador. Não há bondade em nós. Só há um modo disso tudo funcionar, Deus. Que a tua misericórdia seja derramada sobre nós. Aí vai haver pregação. E do outro lado, contrição. Desse lado, claridade. Do outro lado, submissão. É preciso esta manhã que os nossos corações se abram para essa palavra. Que não mercadejemos a palavra, mas também que não tratemos ela como se fosse consumidores. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus atue em nossos corações, como cantamos e clamamos. Que a graça que cantamos também esteja atuante em cada coração aqui, quebrando, conduzindo pessoas ao arrependimento. Em nome de Jesus, amém. Dadas as instruções diretas dos outros 2 dias, 3 na verdade, nós estivemos diante de largo e vasto acervo doutrinário. Ele começa no capítulo 1, trazendo as dimensões do que se propõe a piedade aos eleitos, segue ainda no capítulo 1, na disposição correta de um presbitério aprovado e na disposição incorreta de falsos mestres desaprovados. Segue pelo capítulo 2, entrando pela ética cristã, a parte que nos convém praticar. E ainda no final do capítulo 2, a graça se estabelece como sustentáculo das relações do capítulo 2 em termos de prática. E agora, o capítulo 3, ele vai da dimensão que estávamos de igreja, passando por lar e relações horizontais, e agora vai na sociedade. Ele vai para fora. Mas fique atento, não só para fora. As diretrizes que você vai ler aqui são de aplicação a todos os ambientes, embora haja um enfoque para o lado de fora da igreja. Social, sociedade. Como você pode ver, o capítulo 3 já começa nessa disposição, né, de autoridades e governos. Mas eu digo, né, assim de propósito, ele passa dos círculos interiores do lar e da igreja para os círculos exteriores da sociedade secular. A gente vai vendo alguns movimentos aí que a Karina já vai colocando, eu marquei para ela, ela pode ficar bem à vontade de quando estiver vendo aí as instruções, aí vai colocando.
Esse esquema de Paulo, no capítulo 3, é o mesmo esquema do capítulo 2. Você lê o capítulo 3, você vê que é o mesmo esquema estrutural do capítulo 2. Ele está começando pela prática e sustentando com a doutrina no final. O capítulo 2 também, ele começou com prática e sustentou com a doutrina. Você lembra disso? Que a irmã trouxe? Ela trouxe muitas disposições sobre como a piedade deve ser executada. E depois, no final, como a graça de Deus opera para sustentar tudo isso. Então, hoje, nós vamos começar pela primeira palavra do verso 1. A primeira palavra do verso 1 será a palavra que guiará a exposição. Essa palavra, lembre eles, ou lembre-os, enfim, está apontando para a necessidade de que instruções que já haviam sido ditas fossem o quê? Relembradas. Não é doutrina nova para os cretenses o que vai vir aí diante. O que vai vir daí para frente eles já sabem que deveriam ou devem fazer isso. Lembre-se. Mas por que falar sobre essa palavra, aparentemente destacando-a de todo o resto? É porque esta palavra vai ser a palavra-chave para você entender as posições do capítulo 3, as estruturas do capítulo 3. A palavra lembre-se vai ser importante. E eu ressalto, antes de entrar nas estruturas, de que ao tratar de lembrança, ao tratar de lembrar, significa que eles não estavam lembrando, ou ao menos de que eles não deveriam jamais esquecer. Nós temos exortações bíblicas duríssimas quanto ao esquecimento. Se você for comigo, marcando Tito, até o Salmo de número 106, você deve ir até lá, não deixe de ir até lá. Não vamos mexer tanto assim nas páginas, então é uma vez ou outra. O Salmo de número 106 vai nos trazer... Na minha Bíblia o tema é ingratidão. Mas ele vai nos trazer algo terrível de se lembrar. Olha o verso 13 do 106, Salmo número 106. Sempre que você falar Salmo, você não usa capítulo. O mais apropriado é dizer o número do Salmo, porque não é um livro homogêneo, mas heterogêneo. Então, os Salmos são cada uma história contada. 106, verso 13, olha aí. Logo, porém, o que aconteceu? Se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Segue o 14, continua. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Segura aí. O povo de Israel se esqueceu das obras de Deus. Esqueceu o que Deus tinha feito. Ao se esquecer do que Deus tinha feito, a primeira obra seguinte deles foi abandonar os desígnios, os propósitos, os caminhos de Deus. Esqueceu do que Deus tinha feito, ficou ingrato. Ficou ingrato, esqueceu do que Deus prometeu e o caminho de Deus. E em seguida se entregou à cobiça. Olha a ordem que você leu. Abaixa a cabeça e olha. É isso que está acontecendo. Quando você esquece da obra de Deus na sua vida, quando você esquece o que Deus fez na sua vida, é assim que vão caminhar os seus passos. Primeiro você esquece de Deus, em seguida você ignora seus caminhos e propósitos, não é muito importante, e em terceiro, ou ao mesmo tempo, a cobiça, o desejo por outras coisas que não Deus, invade seu coração. Por que é importante falar sobre isso? Porque Paulo vai falar para Tito uma série de posições éticas, morais, que são requeridas de um cristão e que não podem ser vividas sem que o cristão se lembre de quem ele era e o que Deus fez por ele. Por isso, Shema ouve Israel, o Senhor, seu Deus é o único Senhor. Ou lá no capítulo 20 de Êxodo, diz o quê? Antes dos 10 mandamentos diretamente. Quem lembra aí? Ninguém? Então volta lá, não pode esquecer. Êxodo capítulo 20. Antes de dar ordens éticas,
antes de apresentar a ética como faça isso ou aquilo, dá uma olhada no verso de número 2 do capítulo 20 de Êxodo. Diz o verso 1 do capítulo 20 de Êxodo. Acompanhe, por favor. Então Deus falou todas essas coisas. Olha, antes de dar ordem, antes de dizer, faça, não adore, adore, não honre, não desonre. Olha o que diz o verso 2 e você pode fazer isso em voz alta. Leia. Eu sou o Senhor, seu Deus, que nos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Obrigado. Eu sou Deus e eu fiz isso tudo na sua vida. Agora, siga as ordens. Isso é muito importante. Em geral, nós não percebemos que toda ingratidão, todo procedimento de ingratidão, de falta de respeito, ele se estabelece em desconhecer o que a pessoa é e o que a pessoa fez. Em Deus, isso começa a se aplicar quando a gente vê a trajetória do povo de Israel. Esqueceu quem é Deus, Todo-Poderoso, Senhor, e depois, logo em seguida, comportou-se ingratamente. Esqueceu o que Deus fez, se comportou com ingratidão. É assim conosco também. É assim conosco também. Quando nos esquecemos quem somos uns para os outros, quando eu esqueço que você é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu esqueço que minha filha é importante para mim, que meu pai é importante para mim, que minha mãe é importante para mim, que minha esposa é importante para mim, sabe o que eu faço? Eu esqueço a posição de respeito que aquela pessoa deve ter e logo em seguida, o que desanda não tem jeito. É deixar de lembrar o que a pessoa fez. E em seguida eu me entrego a, Salmo 106, a cobiça. Eu desejo além de Deus. Olha a ordem, né? Esquece quem é, esquece o que fez, quer outra coisa. De novo, estou sendo bem didático. Esquece quem é, esquece o que fez, quer outra coisa. Qual é o motivo da sua inconstância? Sua mente está perdida em não saber quem Deus é, em não lembrar o que Deus fez, e portanto você quer outra coisa além de Deus. Essa infeliz situação é fruto de queda, sim, mas você está ouvindo agora contra isso. Você não pode simplesmente ignorar que você está ouvindo algo para que isso não aconteça de novo. Mateus capítulo 16, os discípulos estão lá preocupados com aquela afirmação de Jesus. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles estão pensando que Jesus está falando de pão. Olha só. E aí Jesus fala assim, olha só, acabei de multiplicar, eu não estou falando de comida. Eu acabei de multiplicar milhares de pães. Será que ele usa esse termo em Mateus 16? Vocês não se lembram do que eu acabei de fazer? Olha como é que é a nossa condição. E eu coloquei aí, não sei se Karina consegue para nós, é tão sério e tão devastador que agora mesmo, aí sentado, se você não anotar estas coisas, não pô-las em prática com rapidez, você vai perder isso aqui. Já esteve diante de um aconselhamento, aconselhando alguém, dias depois a pessoa fez tudo ao contrário, e você pergunta, o que foi que eu disse? Não estou lembrado, o que você falou? Por quê? O que acontece? A queda também afetou nossa memória. E o que eu faço quando eu sei de uma fraqueza gerada pela queda? Eu luto contra ela com tudo que eu puder. Eu anoto, eu rememorio. Né? Jonathan Edwards fez resoluções contra a sua pecaminosidade, a favor da glória de Deus. Logo que uma pregação, uma palestra, um aconselhamento, um discipulado começa e termina, você vai esquecendo. A primeira afirmação é lembre-se. O autor de Hebreus também nos clama ao quê? No tempo que se chama amanhã, quando você quiser, você põe em prática aquilo que você ouviu. É isso? No tempo que se chama hoje. Você recebeu uma direção, você vai correndo cumprir essa direção, porque você e eu somos inclinados à desmemorização daquilo que é bom com uma facilidade enorme. Seguindo desta forma, o apóstolo Paulo, que vai nos rememoriar grandes coisas essa manhã, pelo Espírito Santo, obviamente, o Espírito Santo vai trazer essas verdades, vai nos trazer 3 coisas que ele diz que os cretenses deveriam lembrar, e nós também. O que eles deveriam fazer,
quem eles eram no passado e o que aconteceu com eles para que mudassem. Se você esquecer essas três coisas, não adiantou nada estar aqui exposto à palavra de Deus. O que eles deveriam fazer, quem eles eram no passado e o que aconteceu com eles para que mudassem. Nós precisamos estar com isso diante de nós. Então, o primeiro ponto, o apóstolo Paulo vai relembrar ele o que eles deveriam fazer e que possivelmente já tinham esquecido. O que eles deveriam fazer? O verso 1 e o verso 2 começam na nossa primeira parte desse estudo, desse sermão. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes a eles e estejam prontos para toda boa obra. Aí, palavra de novo, aí, cala. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Você vai ver essa palavra todos muitas vezes nesse capítulo 3. O que nós estamos falando aqui? Os cretenses, esse pessoal da ilha de Creta, foi subordinado aos romanos no ano 67 a.C. Estamos aí, então, 100 anos depois da epístola escrita, Paulo está falando sobre insubordinação. Vocês leram no capítulo 2 com a irmã, insubordinação, irreverência, não é isso? Calúnia. Os cretenses, eles estavam em cíclicas insurreições contra os romanos. 100 anos tentando se libertar do jugo romano. Você sabia disso? É interessante saber disso. Então nós temos um povo de uma ilha que está tentando ao máximo largar-se, soltar-se do jugo daquele tempo, como os israelitas também tiveram, por exemplo, nas batalhas dos Macabeus. E o que acontece? Paulo já havia no capítulo 1, 10 e no 16, revisitemos, no capítulo 1, verso 10, falado sobre insubordinação, como você pode ver no 1, 10, você achou, não achou? Insubordinação. E no 16, também vão falar sobre desobediência. E aí o que acontece? Os cretenses têm um histórico cultural que motiva a sua desobediência. Todos nós somos, pela queda, já internamente propensos à desobediência e à insubordinação e à insubmissão. Todo mundo aqui tem problemas com a autoridade. Em algum nível, todos nós somos extremamente autônomos. Isso não é algo exclusivo dos cretenses, ponto. Mas havia um reforço cultural, digamos assim, uma disposição maior, porque era um traço da cultura, era um traço de, não vamos nos abaixar a cabeça. Então isso entra na igreja e isso estabelece na igreja um desafio maior para todos aqui. É cultural, além da queda. E será que é só isso? Olha, lendo o comentário de John Stott, ele falou um negócio que eu fiquei perturbado, mas ele falou sobre um espírito de insubordinação que está nas pessoas e que não é da mesma proporção. E ele, quando ele fala espírito, ele não está dizendo necessariamente espíritos malignos repousando, mas esse espírito ele fala no sentido do próprio ser e suas características. Existem pessoas muito mais insubordinadas que as outras, sim. Existem pessoas que têm uma dificuldade enorme, e John Stott fala com realmente você dobrar-se e falar assim, eu vou. Sim, muito obrigado. Sim, obrigado por você me corrigir. Sim, obrigado, eu vou fazer isso. Faço agora. Não, pode deixar. Não, eu entendo o que você está falando. Aqui Paulo está aplicando o conceito de autoridade, ou a ideia de se subordinar a autoridades, a ideia de você se colocar diante dos governantes e autoridades, diante de um povo que culturalmente resistia a isso em relação aos romanos. Mas a máxima dessa perspectiva é que, apesar da autonomia maligna e a desobediência são traços da queda, existem sim pessoas mais insubordinadas que as outras. Os cretenses têm uma cultura insubordinada, mas existem pessoas que são muito rebeldes à autoridade, levam seus líderes cristãos e, com certeza,
lideranças em geral, a exaustão pela irreverência e falta de respeito. Paulo já havia dito na primeira epístola a Timóteo de que deveríamos orar pelos governantes. Alguém lembra disso? Orem por todos os governantes. Ok. Agora ele está falando diferente para os cretenses. Ele está falando o quê? Obedeça os governantes. E onde nós chegamos a essa questão? Romanos capítulo 13, não precisa abrir, mas você lembra? Que toda autoridade foi o quê? Instituída, né? Posta por Deus. Isso significa, presta atenção, para a gente poder caminhar e não ficar travado num pedaço da epístola, que autoridade e obediência são estruturais na relação com Deus. E eu até pus uma frase para você entender. Quem obedece legitimamente, na posição correta, naquilo que se dispõe não ser contrário à palavra de Deus, tudo bem? Fiz um contorno, voltei. Quem obedece, obedece a Deus. O contrário disso também é verdade. Ah, eu tenho um problema de obediência com fulano. Não, você não tem um problema de obediência com fulano. Se fulano está na posição correta, ainda que seja um pecador como todos nós, está na atuação legítima, está na posição correta de seu cargo, como pai, como mãe, como governante, como pastor, como discipulador, discipuladora, se está na posição correta, obediência é obedecer a Deus. Nós não conseguimos perceber o quanto isso é difícil, mas isso é autenticamente bíblico, correto, legítimo, honra a Deus, agrada a Deus, traduz confiança em Deus, traduz respeito a Deus, evidencia temor ao Senhor. E o que fazemos muitas vezes é achar que podemos escolher a quem obedecer, mesmo quando sabemos que tal pessoa ou tal posição governamental foi colocada para que obedeçamos. Isso é muito grave. A obediência deve ser obediência, ainda que o caráter da autoridade, o caráter, pessoa, não seja o que você concorda. A gente está diante de um governo ímpio. Nosso presidente é ímpio, ok? Mas a autoridade, no que diz respeito àquilo que ele representa, deve ser obedecido, mesmo que ele seja ímpio. Claro, não devemos apoiar aquilo que é contrário à verdade, mas em posição correta, o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o guarda de trânsito, são autoridades que, independente da sua impiedade e até do seu caráter, devem ser respeitados como tal. Que dirá entre nós, né, irmãos? Se a gente está falando dos de fora, o que não deve ser a nossa obediência aqui entre nós. Está claro isso? Se lá fora já é requerido e a gente sabe que lá fora, ainda que você obedeça, você ainda paga um preço caro e muitas vezes é injustiçado, o que dirá aqui dentro no nosso meio? Que valor tem para nós essa relação de mútua subordinação? E eu creio que nós tenhamos muita dificuldade com obediência porque ainda obedecemos as pessoas como um fim último e não a Deus, que põe elas sobre nossas vidas. E é o que Paulo está falando aqui. Lembre-se de todos lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Apesar de boa obra aqui ter a mesma dimensão do que foi pregado ontem, a mesma palavra, ele quer dizer esteja pronto a trabalhar em prol desses governos. Olha que coisa séria isso. Esteja pronto para toda boa obra proposta por estes governantes. E isso é muito importante também. Às vezes as pessoas acham que nós devemos assumir uma postura de distância em relação aos governos. Eu não quero nem mexer nisso, eu não quero nem trabalhar, eu não quero participar. Só que a gente não deve fazer isso. Quando entendemos a realidade de estarmos colocados diante da autoridade, devemos servir com toda boa obra, ou seja, devemos servir como serviríamos a Deus no sentido de executar as obras de Deus. O crente deve honrar o cargo dos governantes e as leis da terra, mesmo que não possa exaltar a conduta pessoal do governante. Isso é muito importante. Prontos para toda boa obra significa que o cristão deve apoiar um programa governamental, sim, mesmo que o caráter da pessoa, mesmo que a fé da pessoa não seja a fé que você concorda.
Agora, isso vem de outras falas e vem de Jesus Cristo, quando diz que nós somos sal da terra e o quê? Luz do mundo. Sal dessa humanidade, dessa relação que nós temos com o mundo, com os governos, com tudo mais. A gente sempre usa Daniel como um bom exemplo disso, e poderíamos falar de outros também em nosso tempo. Por isso, eu coloquei aqui: o cristão é sal da terra e a luz do mundo. Por isso temos de nos envolver nas causas boas do governo, contanto que não comprometamos nossas convicções e atrapalhemos o trabalho do Senhor. Isso é muito importante. Muita gente começa a embolar e traz a igreja vira um partido político, ou ela adere a um partido político, e aí você já vai estar indo para outro caminho. O verso 2 diz de que modo as relações devem ser vivenciadas no que diz respeito a essas autoridades. O verso 2 diz assim: que não difamem ninguém. Olha aí os memes de internet, olha as piadas em relação aos governantes, olha como isso deve ser colocado diante de Deus, e talvez muitos de nós devamos assumir a reprovação essa manhã. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Eu paro aqui. Paulo está nos dando armas para lutar essa milícia em relação às guerras do Senhor em meios civis. Ele coloca a modéstia e a mansidão como armas mais potentes do que o poder político. Olha, ele coloca aí o estado de espírito correto, a atitude mansa. Existem armas espirituais, eu coloquei aqui também. Existe uma guerra, como foi dita no segundo dia do nosso encontro. É uma guerra, mas ela não deve ser combatida com as armas do mundo. Os cristãos usam armas diferentes para combater o pecado e todas essas coisas. E no verso 29 de Mateus capítulo 11, você pode perceber que a mansidão não é fraqueza, é poder sob controle. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é compreender que o poder está submetido à virtude que Deus exige. Jesus era manso, mas ele era fraco? Jesus era manso, mas ele não tinha poder, é por isso que ele era manso? Não. É porque o exercício do poder de Jesus perpassava por sua mansidão. Os mansos herdarão a terra. Eles não tomarão a terra à força. Os mansos herdarão a terra. Eles herdarão, não tomarão. Significa que a terra lhes será dada, sem que eles tenham que dominá-la à força. A mansidão como uma arma espiritual na conquista de territórios para o Senhor. A mansidão como arma espiritual não é vista por nós tal como, porque nós acreditamos que a nossa fúria, a nossa ira, a nossa marra, a nossa força no falar, a nossa ênfase, postura duríssima, aquela coisa quase que dizendo quem manda sou eu, não vai herdar nada, não toma nada, não conquista nada. O manso Jesus, o cordeiro mudo, ele herdou a terra para nós e nos dará gratuitamente. E ele aplica isso aqui, né, essa dimensão clara, usando a mansidão. E como é que essa mansidão vem desenvolvida? Olha aí, como é que a mansidão vem desenvolvida? Isso aí pode pegar muitos de nós essa manhã. Como é que a mansidão se desenvolve? A mansidão é como se fosse algo mais amplo, e aí tem coisas lá dentro dela. Como é que ela pode ser vista? Como é que ela pode ser experienciada? A mansidão, né? Lembrando que ele está lembrando a gente, né? Ele vai dizer que sejamos pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. A ideia aqui de cortesia para com todos, de sermos gentis e pacíficos para com todos, a primeira palavra que você encontra, ela tem outros sinônimos na língua grega. Ou seja, ela pode ser traduzida, a primeira palavra que você encontra, pacíficos, pode ser traduzido por clemente, por gentil, tolerante. A segunda palavra, cordiais,
por gentileza, humildade, aquela humildade servil, cortês, aquela humildade que se verga para ser compreendido de modo gentil e pacífico. Onde nós estamos diante dessa circunstância essa manhã? Preste bem atenção na palavra de Deus, por favor. Não se deixe esmurecer pelo calor, porque eu sei que está calor para mim também, está calor para você, está calor para todo mundo. Mas nessa manhã, talvez você atribua a sua personalidade, sua criação, seu jeito, uma par de coisas. E os cretenses poderiam dizer, fomos criados assim, em Creta todo mundo é rude, em Creta todo mundo se impõe. Na casa de minha mãe todo mundo bate boca, a gente fala assim mesmo um com o outro. Pois é, mas se você olhar para o texto, as exigências no trato com as pessoas são muito sérias. É gentil para com todos, dê uma olhada ali, ó, dando provas de cortesia para com todos. Queridos, isso aqui é para o mundo, isso aqui é o modo como nós vamos na direção dos ímpios. Às vezes isso não acontece entre os salvos. Ainda se justifica. Só assim você tem que me entender. É assim que eu falo. Eu vi um rapaz falando isso. Uns 3 meses atrás, um rapaz que eu atendi falou assim, olha, eu sou assim, eu falo desse jeito, visitante, eu sou assim, eu falo desse jeito, sou direto, sou prático, muitas vezes sou rude, mas esse é meu jeito. O que você acha dessa afirmação, por favor? Mastiga. Você acha que ela é bíblica? Ela condiz com a realidade bíblica? O seu jeito tem que se dobrar ao jeito de Deus. O seu jeito tem que se dobrar ao modo manso, gentil, cortês, educado do Espírito Santo. Se Jesus era assim, não tem essa de o meu jeito. O meu jeito se dobra ao jeito de Jesus. E precisamos essa manhã compreender que essas verdades estão sendo aplicadas na Igreja Batista do Discipulado nessa terça-feira, para que possamos não agir como os mercadores ou mercadorias ou comércio, qual se tem no começo. A gente fala assim, caramba, é o momento de se medir agora aí, sentado. É o momento, senão você esquece, lembra? Se você esquecer, você vai deixar, é uma benção a palavra, daqui a pouco está no totó, é uma benção. Você está lá brincando. Você é rude? Você é gentil? Você é grosso? Você é cortês? As pessoas costumam exaltar sua cortesia e seus atos tão suaves que trazem pacificação nas relações? Ou as pessoas costumam dizer que o modo como você interage nas suas relações traz ruídos? Paulo está dizendo, lembra que esse é o caminho. É um negócio que eu botei lá na frente, bem lá na frente, aí depois a Karina, se ela quiser colocar aí, é engraçado, eu acho que a Karina vai achar lá para 6ª página, tá, Karina? Quem ouviu falar sobre teologia pública? Levanta a mão, por favor. Teologia pública. Não vou perguntar o que você sabe sobre teologia pública, nem vou perguntar porque eu não vou deixar você falar, porque a gente está no meio do sermão. Mas quem já ouviu falar sobre teologia pública? A sua teologia pública não começa nos livros de teologia pública. Paulo está apontando a teologia pública para obedecer, ser gentil, ser cortês, ser educado, ser comunicável de modo agradável. Se a sua teologia pública começa por Alistair McGrath, ela começa por leituras pesadas, e você é alguém grosso, direto ao ponto de doer, sua teologia pública ainda não começou. Não começou. Você não tem teologia pública para mostrar para ninguém. Porque Paulo começa a sua teologia pública pelas virtudes de Cristo. E não por um emaranhado de respostas bem concluídas. Difícil é aceitar isso, porque muitas vezes queremos dar respostas ao mundo, mas não somos a resposta. Eu coloquei, eu acho que a Karina deve ter achado, os cristãos deveriam ser um contraste brutal em relação ao mundo. Mas a teologia pública começa quando somos esse contraste de caráter aqui disposto.
eu retorno, me encaminhando para o meio já do nosso trabalho. Após o verso 1 e verso 2 serem expostos de tal modo que eu e você devamos nos confrontar com as palavras aqui colocadas, eu vou para os versos seguintes, verso 3, e o verso 3, ele vai dizer o seguinte, basicamente a estrutura é: lembre quem eles eram, ou quem vocês são, ou quem vocês eram, quem nós éramos. Primeiro lembre-se de fazer essas coisas, mas você só vai entender que você deve fazer essas coisas se você lembrar que você era. Você vai lembrar o tipo de gente ruim que tu era, porque quando tu lembrar o troço que tu era, você vai começar a olhar para o ímpio e vai falar: eu vou devagar, eu era assim. E o que nós éramos? É legal Paulo colocar isso aqui em terceira pessoa, né? O que nós éramos? Ele se inclui. O que nós éramos? Pois, leia comigo. Pois nós também no passado éramos o quê? Leia em voz alta. Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Olha quem nós éramos. Nós queremos exigir o que da pessoa não cristã? Fala. Olha quem nós éramos. E eu não sei o que bate na nossa cabeça quando a gente fala assim: eu não acredito que ela fez. Mas ela não é salva. Olha quem nós éramos. É até cruel, porque Cristo não te olhou assim, é o que a gente vai ver já já. Relembre a eles quem eles eram, Paulo está dizendo. Lembra para os cretenses de que buraco saíram, de que lamaçal eles estavam. Paulo aqui ele vai dizer que o aspecto antissocial dos cretenses ímpios é justificável dentro do termo da impiedade. Ele não é aprovado, mas ele é compreensível, porque vocês eram assim. E ele vai apontar para essa gama de estruturas do mal, né, fazendo com que os cretenses possam comparar aquilo que eles eram com a graça da salvação recebida, que logo logo já vai vir aí sobre nós. E ele vai dizer isso para gerar constrangimento. Paulo está gerando constrangimento. Constrangimento também nos conduz a uma contrição em dado nível. Porque o constrangimento é aquela coisa assim: cara, eu estou cobrando uma coisa que eu fiz, eu estou cobrando uma coisa que eu já fiz tanto. Eu estou exigindo que a pessoa se comporte de um modo como eu jamais entendia quando eu era fora da fé. E essa gama de colocações aqui, né? Eu vou começar aqui pelas posições aqui de estrutura dos vícios dos caras. Aqui, dá uma olhada aqui, ó. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Essa palavra insensato me chama bastante atenção. Ela está na voz passiva, quase como uma condição no grego. É quase assim: nós não agíamos insensato, nós éramos. A insensatez aqui assume o caráter de engano. A gente cria que aquilo que a gente vivia era o certo. É uma insensatez cíclica, tipo, era isso. E isso era certo pra gente. Ser insensato daquele jeito era o certo de todos nós. E vai seguindo, desobedientes novamente. E aqui eu volto para aquela tecla inicial, presta atenção, para rapidamente trazer de novo para o meio. Eu volto no ponto 1 e trago para o ponto 2. Ele está dizendo que desobediência é traço de não salvo. A desobediência ela não pode estar em nenhum nível sendo cultivada ou permitida em nossos corações. A desobediência é traço de impiedade, porque o salvo é obediente. Logo, quando eu trato a desobediência como algo que... Eu estou trabalhando, pastor, um dia eu chego lá, eu não estou entendendo as coisas. A gente é muito intolerante com o adultério, com o assassinato. Sim ou não? Sim, adultério, assassinato. Vamos botar esse cara para correr, essa mulher tem que ser excluída, vamos dar um jeito. Se continuar assim, pastor... Tem que, sabe, pastor, se continuar, foi pega roubando, que isso, a igreja tem que ser acionada. Tudo bem,
Eu entendo a gravidade do ato. Eu entendo até que ele tem uma expressão pública. Só que nós não estamos entendendo que a desobediência é traço fundamental do ímpio. E ao não entender isso, ainda conduzimos ela como uma fraqueza pessoal. Eu tenho um fraco, tenho problemas com a autoridade, é um fraco meu, é um desafio pessoal. Entende como nós conduzimos? É como se a gente estivesse falando assim, eu tenho um probleminha. Não, você tem um problemão. Você tem um problemão. E a gente segue. Insensatez, desobediência, eu passo por desgarrados para seguir a escravos de todo tipo de paixão. A escravidão é uma dimensão de senhorio. Escravo, senhor. Pecado como senhor nos torna escravos de paixões e prazeres. E essas paixões e prazeres, Paulo fala para Timóteo, fuja das paixões da mocidade, ou seja, fuja daquilo que encanta os jovens de tal modo que os arrebata. As paixões são dominadoras. As paixões não deixam margem para que você seja contraposto. Quando estamos apaixonados por uma ideia de vida, por uma pessoa, por um sonho, a gente não vê que aquilo está errado, porque aquilo nos toma. É como se fosse uma cosmovisão, sabe essa expressão? É como se descesse sobre você uma visão completa de mundo. A paixão ela vai tampando todos os buracos, as saídas de ar. Quando você vai ver, você está sufocado de paixão. E isso pode ser algo que você não consiga se desvencilhar e tome um dos grandes tombos aí da sua vida e venha passar agruras, né? E prazeres, escravo de prazer. Isso aí a gente tem que parar para pensar, né? É ser alguém que, entre o prazer, e prazer pode ser tanta coisa. Prazer pode ser conforto exagerado, preguiça, sexo ilícito, comer e não dividir, e comer quando se come o que se quer e não se divide dá prazer mesmo sendo pecado. Estou falando de amplas categorias. É uma pessoa que, meu Deus, esse sol, marcar evangelismo hoje. O que eu faço? Será que eu estou com febre? Sabe, o prazer é capaz de desvirtuar alguém de uma posição e lançá-la bem longe de Cristo. Olha que coisa séria. Ainda que seja o prazer ter sido criado por Deus, quando você é escravo do prazer, ele é um senhor muito violento, um senhor muito austero, um senhor muito brutalizador. Acaba com o cristianismo de qualquer pessoa. E aqui, essa parte aqui eu gostaria de que vocês pudessem tomar muita atenção. Muita atenção mesmo. Diz assim, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Coloquei aqui, isso porque a maldade é o que se faz. Acho que Karina está com ela aí, né, Karina? Isso é porque maldade é o que se faz quando se deseja o mal a alguém. E a inveja é ressentir-se e desejar o bem que outros têm. É impossível que uma relação se estabeleça com maldade e inveja. Nós não somos tão abertos assim para declarar inveja. Somos? Vamos ser sinceros aqui. É fácil? Mas a inveja é maldade também. A inveja é um tipo de ódio velado. O bem do outro era o bem que eu queria. Lembra da cobiça? Depois da ausência de reconhecimento e gratidão, só nos resta cobiçar aquilo que Deus não nos deu. Então, desse ponto aqui, eu gostaria que você tomasse toda a atenção, porque essas coisas não podem estar no nosso meio como se fossem possibilidades. Da mesma maneira como eu trabalhei a questão da desobediência, a maldade, ou seja, fazer algo por porfia, cara, eu fiz isso mesmo para que você se desse mal. Eu queria que você se desse mal, eu fiz isso para você se dar mal. E aí está acontecendo também uma coisa boa com alguém. E aí você fala assim, cara, eu queria que aquilo estivesse acontecendo comigo, não com ela, não com ele, não para ele, não para ela, eu quero para mim. A maldade é aquilo que você projeta diretamente na direção de alguém, tá claro? Eu estou sendo maldoso com você, eu estou objetivamente roubando-lhe maldosamente isso. Mas a inveja, ainda que pode gerar uma ação em seguida, a inveja está lá dentro te consumindo e dizendo, por quê? Por que você não vai lá e, sei lá, você não difama para tirar um pouco daquele brilho daquela pessoa? Por que você não fala uma coisinha que possa roubar-lhe talvez uma imagem boa que se sustém? Por que você não vai lá e fala que não foi bem assim?
que foi bem feito, mas faltou um pouco, porque não foi você que fez. Eu estou dando exemplos bem palpáveis. Estou deixando a coisa bem mastigada para você e eu não temos dúvidas de que somos, que fomos e que muitas vezes repetimos aquilo que jamais deveríamos voltar a ser. E por último, ainda nessa lista da depravação, diz aí no final, dá uma olhada. Sendo odiados e odiando-os uns aos outros. A hostilidade recíproca. A palavra branda faz o que com furor? Mas vai ver a relação do ímpio. Não tem palavra branda de lado nenhum. É faca, voando uma para outra. Enquanto no cristão, um cristão vai ser duro, vai ser rude, e o outro faz o quê? Desvia o furor com a palavra branda. Na impiedade, são facas, ferindo uns aos outros. Então nós estamos aqui, não para que quando alguém for rude com você, você retrucar, mas você lembrar, opa, é aquele momento onde eu vou usar essa virtude cristã e nós vamos nos dar bem. Porque isso vai fazer com que o espírito do outro se acalme e ele possa lembrar das grandes verdades. É difícil, não é? Mas sabe onde Paulo está tratando isso tudo? Teologia, que dirá na igreja. Admiramos os bons teólogos públicos porque têm boas respostas dos enigmas da sociedade. Né? E aí eu ressalto gente muito boa como o Pedro Duce, que muitos gostam aqui do Pedro Duce. Não é? Mas aqui para a igreja, eu quero começar pensando, sua teologia pública perpassa por tudo isso? A gente vai caminhando e os cristãos, eu repito na frase que já tinha sido colocada e pode ser colocada de novo, os cristãos deveriam ser um contraste brutal em relação ao mundo. Fazer teologia pública começa quando somos esse contraste de caráter aqui disposto. Paulo fala, assim nós éramos, agora já não somos, e precisamos entender o que ele quer dizer com isso. Ponto final do sermão. Primeiro, lembrando o que eles devem fazer. Segundo, lembrando quem eles eram. Tá? E agora, lembrando o que aconteceu com eles para eles mudarem. Quando é que eles mudaram? A gente vai aí dos versos em diante, com mais rapidez, é claro. 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Esse é o verso central, verso 5. Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Verso central, o que aconteceu com a gente? Ele nos salvou. Como é que você começa a recobrar a consciência diante dos maus tratos que você oferece a alguém, da desobediência que você oferece a alguém? Você lembra, ele me salvou. Paulo está apelando para um argumento, preste atenção, conseguem ouvir aí? Acho que sim, o pessoal aí do Morrinho consegue, né? Paulo está apelando para um aspecto experiencial. Ele está dizendo, eu vou apelar para uma experiência que você teve. Qual? A sua salvação. Impossível um salvo não lembrar, senão daquele dia, daqueles momentos, daquela semana crucial. Daquela semana onde parece que você foi atropelado por tudo. Onde você reconheceu o irreconhecível. Onde você se viu no espelho, mas não se enxergava mais. Onde você já não assumia mais aquela pessoa que você era. Aquela semana, aquele mês. Alguns não podem precisar o momento, mas conseguem ver o entorno daqueles dias. E é o que Paulo está falando. Agora eu quero que vocês lembrem de outra coisa. Ele salvou vocês. E você vai lembrar agora como é que ele salvou você. Você lembrou como é que você era? Lembrei. Agora você vai lembrar como é que ele salvou vocês. E a partir daí, Paulo começa a desenvolver, primeiro, o aspecto de que a salvação vem de fora para dentro. E ninguém encontra salvação em si mesmo. Então, o arrependimento também vem de fora para dentro. Certo? Se você quiser ser cortês, gentil, educado, bondoso, você também vai ter que buscar o quê?
De fora para dentro. O Espírito Santo tem que te preencher. Nada disso que nós estamos falando aqui você encontra numa busca profunda interior. Tipo Nova Era, essas coisas. Não, você vai lá dentro e você vai encontrar essa resposta. Você não vai encontrar resposta nenhuma em você. E você só vai encontrar confusão, loucura, insensatez. A resposta vem do lado de fora. Ele deu o seu Filho para nos salvar. Nascimento, obra, morte e ressurreição de Cristo explicam como e por que devemos reagir a todas essas coisas. E é aí que ele está nos apontando, verso 4, mas quando se manifestou, veio de fora, a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia. A misericórdia, então, é a base que está por debaixo dos atos graciosos de Deus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e Deus nos salvou. Deus é misericordioso, então Ele nos regenerou. Por Deus ser misericordioso, Ele nos justificou. Por Deus ser misericordioso, Ele nos adotou. As misericórdias de Deus, que não têm fim e se renovam a cada manhã, estão aqui hoje, nos mostrando o quão trastes podemos ser quando esquecemos de onde saímos e quem nos salvou. Ele segue, o apóstolo segue, nos dizendo 4 percepções profundas. Primeiro no verso 4, bondade. Vai marcando aí. Bondade. Achou? Segundo, ele vai falar amor. Achou também? Depois, ele vai falar sobre, dentro dessa perspectiva que a gente está estudando, misericórdia. E depois, lá embaixo no verso 7, graça. Eu repito tudo isso. Bondade, amor, misericórdia e graça. Embora possamos colocar todas elas uma do lado da outra e dizer que uma não vive sem a outra, elas explicam os movimentos de Deus muita beleza. Deus é bom. Então, por Deus ser bom, Ele nunca quer o mal da gente. Tudo que Ele faz, ainda que doa, é bondade. Tudo que Ele faz, ainda que seja amargo, é doce providência, diria o título do livro do John Piper. É amarga e doce. É agridoce, cadeias da graça, diria Václav. Dói, mas cura. Fere, mas costura. Deus está atuando nesta manhã e se você tiver ouvidos, ouça. Se você tiver ouvidos, ouça. Deus está nos ferindo. Mas Deus é bom. Deus fere porque é bom. Foi Agostinho que disse, né? Tu me feriu, então eu te amei. Se Ele não ferir, a gente não vai amar. Deus é Pai e disciplina tantos quanto ama. Amor. A palavra grega filantropia significa interesse por, interesse genuíno. Não é um interesse vago, um interesse de biscate, coloquialmente dizendo. De vez em quando Deus se interessa por a gente, Ele desce e faz uma coisa boa. Não, a palavra filantropia aqui aplicada em grego significa interesse contínuo e genuíno. Deus tem interesse pela sua vida. Deus tem interesse pelas coisas que você passa. Deus tem interesse pelo seu cotidiano. Deus tem interesse pelas realidades que permeiam a sua existência. Deus não fica assim, você de novo está com esse medinho. Você de novo está com essa encrenca que eu já te falei. Não, Deus se achega diante de nós, filantropia. Ele se achega com interesse. E Ele se achega de tal forma que você, quando está na presença de Deus, se sente amado. Por quê? Porque é assim que Deus é. Ele tem interesse pelos homens. Não porque os homens lhe trazem algo do qual ele pode se apropriar. Mas isso é a natureza de Deus. A natureza de Deus é, fala comigo. Jesus, quantas vezes? O que querem que eu te faça? Mulher, chame seu marido. Sabe, ele tem interesse por vidas. Pedro, você me ama? O que é isso, gente? Isso é Deus. E sabe o que é mais tremendo nisso? Eu e você somos chamados a nos interessar uns pelos outros. Me fala um pouco mais do seu trabalho.
Por que você está triste? Por que você está tão rebelde? Você gosta disso? Nossa, você foi lá? E aí, como foi? Deus tem interesse. Deus tem filantropia. Que maravilha isso. Que lição para nós essa manhã, não? Estava na sua teologia pública? Misericórdia, eleos em grego, significa, sabe o quê? Bondade exercida aos desesperados, aqueles que não têm mais o quê? Esperança. Deus é misericordioso, Ele olha os desesperançados, os desesperançosos, Ele ora os miseráveis e Ele sente o quê? Misericórdia. Aquilo faz, sabe o que significa isso na percepção grega? É algo que tem a ver com o coração de Deus. Eu estou me apropriando de uma figura, tudo bem? Deus não tem coração como tal temos, mas eu quero dizer que o fato de que Deus tem misericórdia por nós é que a nossa miséria afeta-o e Ele tem misericórdia, aquilo alcança Ele. Você já viu Jesus agindo assim, eu tenho certeza. O homem aleijado, aquele homem que desce. Jesus o amou, diz para o jovem que vira as costas para Jesus em Marcos 10. Então Jesus o amou. Aquilo alcança Deus. Aquilo não faz Deus ser mais bonzinho. Mas aquilo, gente, a gente precisa entender alguns movimentos da parte de Deus, porque senão a gente coloca Deus como um ser alienado, não por causa do pecado que nos aliena de Deus, mas a gente não percebe que Deus é alcançado, no sentido próprio da palavra, por nossas realidades, enquanto nós colocamos elas diante dele. Ele olha para a nossa miséria e se compadece. E isso deve ser mútuo, não é? Você se compadece com a miséria dos que estão próximos de você? Você já está passando pelos mendigos da rua, apenas se desviando? Você está olhando as searas brancas de gente para ser colhido e continua vendo os seus interesses como os mais importantes do mundo? Deus tem misericórdia. E o interesse dele é filantropia, é genuíno. Você já cometeu o pecado de estar sentado do lado de uma pessoa ouvindo-a de má vontade? Eu levanto a mão primeiro. Você levanta a mão também? Já esteve sentado do lado de alguém? Deus, acaba logo essa conversa. Que pessoa chata. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Para com isso. Para com isso. Deus tem interesse por nós. Isso deve abalar as nossas estruturas essa manhã. Deus tem misericórdia por nós. E graça. Você sabe o que é graça? Favor imerecido. Mas sabe como eu encontrei alguns tradutores colocando, estendendo, para explicar graça com uma frase? Culpados sendo agraciados. Isso ressalta um aspecto que nós não devemos esquecer. Eu não merecia isso, é uma coisa. Eu ser réu e mal é outra. Não resuma a graça a uma frase estática. Oferta ao que não merecia. Acrescente. Oferta aos criminosos. Boa vontade de Deus na direção dos transgressores. Boa vontade de Deus na direção dos inimigos de Deus, dos ofensores de Deus. A oferta graciosa de Deus nos deixa abalados em nossas inter-relações pessoais, sim ou não? Porque nos faz ir na direção do ofensor e amar. Nos faz ir na direção do que falou aquela coisa terrível, aquela que você está lembrando agora, aquela vergonha, aquela... E amar. Quem não lembra de Elizabeth Elliot com sua filha no colo indo para
para Mata perdoar os caras que mataram o Jim. Quem não lembra dessa história? Aquilo é o quê? Graça encarnada. Mas aquilo não é nada além do que Elizabeth Elliot recebeu. E muito mais ela recebeu. Por isso, esta manhã, a salvação tem origem no coração de Deus, bondoso, amoroso, misericordioso, gracioso. Não confunda as palavras, porque embora elas possam ser colocadas uma do lado da outra e jamais serem separadas, elas não querem dizer a mesma coisa. Juntas, elas são a salvação. E eis aqui uma sequência de outras expressões que o apóstolo nos dá. Prometo que já vou terminar em 10 minutos, ok? 10 minutos. Me dê mais 10 minutos, por favor. Mais 10 minutos. Você tem 10 minutos para mim? A Isabela tem. Mais alguém? O David sorriu, deve ter também. Deixa eu ver ali atrás. Ana Vitória baixou a cabeça, mas levantou. Ufa! Deixa eu ver ali, minha esposa sorriu. Algumas pessoas têm 20 minutos, Rita. Aí eu já não sei, Rita, eu não vou abusar das pessoas. Não é o momento para isso. Deus está falando com você? Está mesmo? Você ainda lembra do que ele falou no começo? A palavra segue com: ele nos salvou mediante o lavar regenerador mas tem um problema aqui. As melhores traduções colocam uma vírgula logo após regenerador. As melhores traduções colocam o lavar regenerador e depois a questão do Espírito Santo. E os pais da igreja, João Crisóstomo e outros pais da igreja, criam que esse lavar regenerador, ele não era propriamente uma expressão apenas metafórica, mas ele era representado pelo batismo. Não como algo que lhe atribuía vida, mas como um sinal de regeneração. O lavar regenerador. Você deve lembrar, por exemplo, quando Ananias vai batizar Paulo, fala que está lavando os pecados de Paulo. A gente sabe que isso não é uma verdade, não lava. A água não lava o pecado do pecador, mas ela traz o símbolo da morte e da ressurreição. E eu vou, talvez, por esse caminho, ainda que seja um caminho mais audacioso, e sigo. E renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo renova o crente. O Espírito Santo, ele pega aquele crente, ou aquele homem que era ímpio, e transforma ele em uma nova criatura. Mas ele também atua no crente que está aqui esta manhã, já salvo por Jesus Cristo, renovando-lhe a capacidade de agir em conformidade à fé que lhe foi exposta. Então você fala assim: estou muito cansado, eu já tenho lutado eu sou uma pessoa desobediente e eu agora entendi que a coisa é muito séria, mas eu estou cansado de lutar contra a desobediência. Você já esteve cansado de lutar contra um pecado? Sim. E aí você faz o quê? Abandona essa luta? Eu estou cansado de lutar contra a minha grosseria na fala. Eu estou cansado de lutar contra a minha negligência, a minha preguiça. Estou cansado, pastor. Mas o Espírito Santo é o Espírito da renovação. Isso não vem de uma coisa que parte daí de dentro agora. Você não vai pegar e vai empurrar e contrair o seu peito, a sua mente, em uma posição que você vai ficar mais reflexivo. Não, você vai clamar. Você vai falar assim: eu não quero mais viver como o emblema dos ímpios. Eu sou salvo. Eu não posso admitir. Acho que muitos dos nossos pecados persistem por admissão nossa. Nós não batalhamos o tanto, não lutamos contra o pecado até o sangue, diria o autor de Hebreus. A gente luta na medida que consegue. Aí quando vem uma queda de novo naquele pecado, o que a gente faz? Eu acho que não tem jeito não. Eu acho que eu vou ter que conviver com isso. Sim, você vai ter que conviver com o tabernáculo que ainda é imperfeito do ponto de vista de ainda ser suscetível a pecado por toda a vida. Mas o que está disposto diante de nós é: não deixe de lutar. Esta guerra precisa ser uma guerra acirrada. Você vai gastar a vida lutando contra essas maldades.
porque você é muito grato pela salvação adquirida por graça. O que nos toca o coração deve ser a bondade de Deus. Apesar de salvo, peco. E apesar de pecar, sou salvo. Apesar de ser amado por Deus, ajo em inimizade a Ele. Mas até enquanto inimigo, Deus me ama. Só que hoje não somos mais inimigos, embora muitas vezes nos comportemos como tal. Caminhando para o final. A fim de que, verso 7, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tudo isso se resume em Deus não nos faz melhores, Ele nos faz outros, Ele nos refaz. Ele se refere a um radical novo início, uma vez que Deus não nos consertou, mas nos fez completamente novos. Suplico a você esta manhã, se enquadra dentro das coisas reprováveis, que seu espírito se agite. Lembra quando Paulo estava em Atenas? Se lembra que a Bíblia diz? O que aconteceu com Paulo? Em face da idolatria, o que aconteceu com a parte interna de Paulo? Agoniado, não é? Agoniado ele estava, né? Ele disse, essas pessoas estão cegas, essas pessoas precisam ser salvas. E ele começou a falar e arrastaram ele para o anfiteatro. Ele continuou falando e falando e falando. Sabe por quê? Porque ele pensa que essas pessoas vão para o inferno. Agora olha para você nessa circunstância hoje aqui. Nós estamos fazendo evangelismo. Estamos lutando contra o pecado. E você está assim, benção. Legal. Puxa, se eu tivesse um caderno eu anotava. Entende como você vai continuar onde está? Não deposite isso na minha personalidade mais efusiva. A base da nossa salvação é a misericórdia de Deus. Bondade, misericórdia, amor, graça. E o que nós vamos encontrar aí, justificados pela graça, somos herdeiros de Deus. As considerações finais de Paulo são as seguintes: fiel a esta palavra, que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem aonde? Na prática de boas obras, como foi ressaltado tantas vezes. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas, e aqui ele é de todo abrangente, não somente aos crentes, mas a todos. E aí ele faz pelo menos algumas recomendações finais. A primeira, no verso 9, é que Tito não vá na direção de discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. Eu fico em controvérsias, eu paro nela. Controvérsias, ficar batendo boca por coisas que não vão levar à edificação de ninguém. A internet é um bom palco para isso, mas a vida cotidiana pode levar você a ser uma pessoa que gosta de picuinhas teológicas. Em nome da teologia, você levanta coisas que não se aproveitam. E evite controvérsias inúteis, seria a afirmação mais correta. Em seguida, ele fala no verso 10, aqui já é outra categoria de pessoa, presta atenção, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vivendo pecando e por si mesma está condenada. A divisão é algo abominável diante de Deus. Pessoas que provocam divisões são pessoas que lançam as palavras das pessoas umas contra as outras. São pessoas que estão em meios nossos, às vezes, e estão declamando sua insatisfação quanto a algo que poderia muito bem ser resolvido com a própria pessoa. Estão sempre reclamando ou mesmo fugindo de suas responsabilidades, dando desculpas, ainda dizendo, mas ele pede muita coisa, mas ela é uma discipuladora muito exigente. Provoca divisões, aqueles que são caluniadores, ou seja, levantam coisas que são erradamente colocadas, que não são verdades sobre a pessoa. Paulo está dizendo, chama atenção uma vez, chama atenção duas, depois deixa. Porque essa pessoa já está condenada por si mesma. Ressalto de novo John Stott dizendo que isso aqui é quase uma excomunhão. Não é tipo assim, deixa ela continuar. Não, afasta mesmo.
bota para um canto, bota para fora para ver se entende o que está fazendo. Bota para longe. Conversar, comentar sobre pessoas deve ter sempre o motivo de trazer edificação, ou, se você tem autoridade para tal, transformação. Se não, falar sempre é falar bem. A palavra que expressa aqui a questão de, depois de admoestar as pessoas que provocam divisões, essa palavra, provoca divisões, é uma palavra só. É heréticos, sabe? O herege, aquele que faz uma escolha à parte. É a expressão mais correta no grego. O herege faz uma escolha à par do grupo. Ele escolheu um caminho fora do caminho. E ele quer viver aquele caminho, e ele não vai ficar sossegado enquanto ele não arrastar mais gente para o caminho. Porque a gente é comunitário, nós somos comunais, a gente não consegue ser herege sozinho. A gente vai trazer pessoas para o nosso caminho de heresia, para o nosso caminho de falatório, para o nosso caminho de calúnia, para o nosso caminho de divisão. Por isso que divisão é tão séria, porque somos persuasivos. E a gente vai arrastando e dividindo pessoas. E igrejas. Então era necessário que Paulo terminasse com estas admoestações. Verso 12, ele pede que quando Ártemas e Tíquico forem enviados, ele venha ao encontro de Paulo, né? A obediência de Tito também é requerida, não somente na explicação, no confronto com os falsos mestres, mas também no venha, vá, venha, vá. Ele realmente está à disposição do ministério de Paulo, como acredito que alguns de nós não somos assim às vezes. A gente até serve a nossa igreja, mas a gente não consegue se colocar à disposição completamente. A gente até serve um pastor. Olha, isso é uma das coisas que é importante de ressaltar. Eu trabalho com discipulado há 12 anos com a minha esposa, e há pessoas aqui que também trabalham há muito tempo, como a Raquel e outras pessoas aqui, outros mais, outros menos. Eu ressaltei a Raquel por tempo de trabalho, talvez ela seja a discipuladora que há mais tempo atua depois de mim, da minha esposa. Mas eu gostaria de ressaltar o fato de que o discipulado, ligar uma pessoa a outra em julgo de ensino e trato, tem seus níveis onde você, em algum nível, você precisa ajudar o seu discipulador. Às vezes ele não está conseguindo dar conta. Às vezes ele precisa que você vá lá e faça algo para ajudá-lo a continuar a cuidar de você. E às vezes isso não é claro, é só vem a nós, manda aí. E a doutrina e não vai fazer nada, e essa semana não tem doutrina, semana que vem não tem. E às vezes a gente não está percebendo que existe uma constelação de coisas acontecendo, o céu é enorme, cheio de coisas, e o seu discipulador está cansado. E que dirá assim do seu pastor, por exemplo? Eu não quero me transformar numa figura central para essa discussão, um discurso seria vazio, mas pensar na figura pastoral como alguém que muitas vezes você vê servindo você, mas você não consegue servir por vários motivos, desde não se sentir hábil, desde não achar que consegue fazer algo que possa ser produtivo, mas a chave não é essa, a chave é: estou aqui. Às vezes é um copo d'água, às vezes é um plantio, às vezes é ora comigo, às vezes leve esse estudo para essa pessoa. Tito nos mostra aqui a diligência no serviço a um homem de Deus. E Paulo está preocupado também que Zenas e Apolo possam ser tratados de forma correta. Provavelmente são os portadores da carta. Zenas e Apolo, o Apolo intérprete da lei, aquele homem douto, né? Possivelmente aquele Apolo que nós encontramos em Corinto, no livro de Atos. Paulo está preocupado. Olha como é que é a mente desse Paulo. Eu fico doido com esse cara. Desculpa, está bem coloquial aqui, né? Mas fico louco com Paulo. Ele está apresentando doutrina, faça presbíteros, lute contra os falsos mestres, viva com a sociedade de modo correto. Quando você vier, quando chegar fulano, você volta e trata bem esses dois que estão chegando com a carta. Dispensa a eles tratamento. É muita coisa na cabeça desse homem. Mas é assim a vida cristã. Você está pensando em tudo, em todos e em muitas coisas. A mente não fica vaga, né? Como nosso irmão Lutero, não dá para ficar oficina do diabo, diria Lutero, sobre a mente vazia. Verso 14, quanto aos nossos, que aprendam também a ir selando, uma das palavras mais repetidas, ou a mais repetida na carta, também se empenhar no quê? Na prática de boas obras a favor dos necessitados. Aqui está falando de gente que está passando por necessidade.
falta, ausência, alimento, seja lá o que for, moradia, para não se tornarem infrutíferos. A fé sem obras é morta. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Desculpa, eu tenho que inserir isso. Mais uma vez preocupado de que a visão não somente dele, mas de todos que estão com ele, possam ser verificada como algo a que os cretenses reconheçam. Basicamente não é assim, estou com saudade de você. Todos estamos. Isso diminui o ethos do personagem principal e amplia a coisa para todos nós estamos felizes com a sua chegada. Lembra do discurso ontem aqui, diante da situação tão difícil de Daniel e Yasmin? Falamos por nós. Embora a voz seja do pastor, a fala era: nós estamos, nós os amamos, nós desejamos que ficassem, todos nós. Ainda que eu não tenha ouvido isso de cada um de vocês, nós nos incluímos em coisas como essa. A graça esteja com todos vocês. Concluímos aqui esta carta, mas acredito que tenha muito trabalho a ser feito. Se você realmente foi alcançado pela palavra de hoje, a minha expectativa é que tenha sido. Não é possível que você não tente, pelo Espírito Santo, mudar hoje ainda. Terminando aqui. Não é possível que você não esteja inquieto em se ver parecido com ímpios em algum ângulo. Não é possível que você justifique suas más obras, porque eu sou assim, eu fui criado assim, eu nasci em Creta. Lá todo mundo mente, todo mundo briga, todo mundo é brabo. Não é possível, meu irmão, minha irmã. Nesta última exposição, o Senhor nos coloca a nossa clara e evidente maneira de lidar com o pecado. Sabe como é que é? Aos poucos. E nos mostra, não pode ser aos poucos. Tem de ser tudo. Você foi salvo de uma vez só. O Senhor te regenerou, te adotou, te santificou, te trouxe para a família dele. Ele fez tudo isso sem que você sequer se desse conta de quanto tudo isso era quando ele fez. Por isso, tem pecado dentro do que foi dito? Você reconhece? Eu reconheço algumas coisas aqui. Você reconhece coisas das quais foram citadas aqui? Acredita que sejam para você esta manhã? Então muda, meu irmão e minha irmã. Concluímos essa carta e espero com submissão a Deus. Peço que aqueles que quiserem conversar sobre esse assunto, conversar sobre as coisas que aqui foram expostas, possam falar com o seu pastor ou com o seu discipulador. Se não me procurar, não tem problema. Só não deixa de procurar alguém. Amém? Oremos ao Senhor.